Meus queridos, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículos 18 ao 23. Lucas, capítulo 7, versículos 18 ao 23. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Se você pode dizer amém, diga em nome de Jesus. Meus queridos, um texto bíblico registrado por São Lucas, que nos traz a situação em que João estava encarcerado. João, na verdade, irmãos, é fruto de um grande milagre de Deus. Se você pode observar na sua Bíblia, lá no capítulo 1 de Lucas, seu pai Zacarias, sacerdote, sua mãe Isabel, Lucas registra que eles, além de serem velhos, Isabel era estéril, não gerava filhos. E como todos nós bem sabemos, uma mulher judia que não gerava filhos era como se fosse maldita. Toda mulher queria gerar filhos. Por quê? Porque é bênção de Deus. É uma história de gerações, faz parte da ascendência genealógica de cada família. E coube-lhe por sorte a Zacarias, segundo a sua ordem sacerdotal, a ordem de Abias, oferecer a Deus o sacrifício, o incenso. E naquele dia foi um dia muito diferente, porque Gabriel, aquele que assiste diante do Todo-Poderoso, havia trazido ordens expressas de Deus, porque as orações de Zacarias haviam sido ouvidas. Com isso, irmãos, nós aprendemos que devemos orar sem cessar, porque Deus, segundo a sua vontade, no momento certo nos responderá. E Ele traz novas de esperança, trazendo a mensagem do céu, em que Isabel, no tempo determinado, ela iria ficar grávida e dar à luz uma criança que até o nome havia sido escolhido por Deus. O nome da criança seria João. João significa Jeová é gracioso. Deus, irmãos, Ele sempre é gracioso com as nossas vidas. No momento certo, oportuno e necessário,
Deus irá nos responder. E conforme a promessa, Isabel, ela fica grávida de João, e João, segundo a ordem que Gabriel traz, é que ele iria converter muito de Israel aos seus pais, e que já seria cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. João nasce, ele, segundo as normas e tradição judaica, ele é desmamado. E Lucas registra no capítulo 1, versículo 80, da seguinte forma: e o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Aleluia, glórias a Jesus. Este é o registro lucano, irmãos, em que todas as coisas concorreria para que a vontade de Deus fosse expressa. Lá em Lucas, depois que Lucas registra no capítulo 1, versículo 80, que João iria aparecer para Israel, para mostrar-se a Israel, Lucas registrando no capítulo 3, do versículos 1 e 2, Lucas diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glorificado seja Deus. Irmão, João, na verdade, ele é de fato e de direito o sumo sacerdote daqueles dias. João é o último profeta da antiga aliança. João, ele deveria viver como sacerdote, como está lá em Levítico capítulo 28, versículo 4, que ele deveria vestir-se de linho, de púrpura, usar uma mitra e estar justamente ministrando diante de Deus. João, como sumo sacerdote, ele deveria viver como está escrito em Levítico capítulo 2, versículo de 1 a 3. Ele iria comer da flor de farinha, das coisas mais excelentes, porque de fato e de direito ele era o sumo sacerdote daquela época. A Bíblia diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Eles ministravam num templo. Há uma religião caduca, caótica, mas Deus não erra. A Bíblia diz que João cresce no deserto, mas quando chegou o tempo necessário, a palavra de Deus foi procurar João no deserto, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia, aleluia e aleluia. E qual é o teor da mensagem de João, irmãos? Lá em Lucas capítulo 3, versículo de 3 a 18, Lucas registra, depois que João recebe a revelação no deserto, a palavra procura o verdadeiro sumo sacerdote. João é aquele que é o precursor do Messias. João é o arauto de Deus. João é o atalaia de Deus. E lá em Lucas capítulo 3, versículo de 3 a 18, Lucas registra o seguinte: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas,
todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, por orgulho, por usurpação, por questão de exaltar o Espírito, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também lá está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois, João? E respondendo, ele disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. Quem pode dizer amém por isso? Então João, irmãos, o filho do deserto, aquilo que os judeus chamavam de Ben-Midavá, o filho que estava no deserto, o filho da meditação, o filho da provação. Esse mesmo João, que veio segundo uma promessa de Deus, esse mesmo João que é profetizado pelo profeta Isaías, da voz do que clamaria no deserto. Esse João que pregou uma pregação diferenciada, que talvez muitas pessoas não gostariam de ouvi-la. Uma pregação certeira, uma pregação de arrependimento, uma pregação em que as pessoas deveriam se converter a Deus, confessar os seus pecados, uma pregação que enaltecia a cruz de Cristo, uma pregação de juízo, uma pregação de introspecção, de análise interior. É esse mesmo João que trazia uma mensagem de julgamento de Deus, do machado que está posto à raiz das árvores. Este João que se encontra preso. Segundo o escritor judeu Flávio Joséfo, João está encarcerado na fortaleza de Maqueros, que ficava ao leste do mar. Lá na Pérea, um lugar solitário construído por Herodes,
para prender presos políticos, pessoas que criavam situações indesejáveis na multidão. Este João que está preso, um homem chamado por Deus, um homem que tem propósito de Deus na vida, um homem que é o atalaia do Todo-Poderoso. Este mesmo João, ele é considerado por o mesmo Herodes um homem justo e santo. Isso está registrado em Marcos capítulo 6, versículo 20. Herodes ouvia e sabia que João era justo e santo. Aleluia. Que segundo João Evangelista, no capítulo 5 do seu evangelho, versículo 35, João era candeia que ardia e iluminava. Glórias a Jesus. Diante do que nós estamos ouvindo, paira em nossas finitas mentes, paira em nossas limitações, alguns questionamentos, assim como João. Como é que um homem justo e santo, um homem que não era pusilânime, não tinha medo de Herodes, um homem que ele vai acusar os pecados de Herodes por ter tomado a esposa do seu irmão Filipe, casado com ela, um adúltero, um beberrão, um homem mau, que vivia uma vida nababesca, regada por muitas festas, bebidas e comida, que nunca se voltou para Deus. Nós, como atalaias de Deus, a despeito de uma situação tão caótica que nós estamos vivendo, em que as transmissões dos cultos online é levada a muitas pessoas, e pessoas que ainda não conhecem a Cristo têm ouvido, e que às vezes pondera e cocheia entre dois pensamentos, se aceita ou não aceita Cristo. Mas eu quero dizer a você nesta noite, que o martelo está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir frutos dignos de arrependimento é cortada e lançada no fogo. Uma mensagem dura de ser ouvida. Não é a mensagem das grandes bênçãos. Como o nosso pastor pregou aqui na terça-feira, devemos buscar as veredas antigas. Devemos nos firmar na palavra de Deus. Há um julgamento de Deus iminente sobre todo mundo. As pessoas ouvem, ponderam, mas endurecem os seus corações para não aceitarem a Cristo como Salvador. E essas pessoas são privilegiadas, porque estão ouvindo, a despeito de toda calamidade, elas têm um privilégio de ouvir a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Ele é preso porque anunciava a verdade. João está encarcerado na fortaleza de Maqueros, e ele está preocupado.
João esperava que Jesus queria trazer o reino davídico outra vez, sair do jugo dos romanos, da opressão que tanto Israel passou, do Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus revelado, que faz parte da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 pessoas distintas, porém um único Deus. E João está, vamos dizer que em parafuseta. Ele é o arauto, ele é o precursor, ele é a voz do que clama do deserto. Ele pregou, as pessoas concorriam para ser batizadas, confessando os seus pecados. E agora um homem adúltero, beberrão, uma mulher adúltera, uma jovem fútil, estão soltos e parece que as coisas estão erradas. Mas não, meu querido irmão, não, meu querido ouvinte da palavra do Senhor, o controle está nas mãos do Todo-Poderoso. Deus é o Senhor de toda a terra, de todo o universo. A terra, segundo a expressão poética, é o escabelo dos seus pés. Ele se agacha porque acima dele não há ninguém. E como ele é altíssimo, ele se agacha para ver os moradores da terra. E esses moradores é como se fosse areia do mar e como gafanhotos. Porque ele é exaltado, ele é excelso, ele é poderoso, ele é tremendo, ele é glorificado. Ele está entronizado entre os querubins. A palavra dele é já. Ele diz e tudo se faz. Ele é antes dos dias, ele é eterno, ele é poderoso. E nesta noite louvado seja o nome dele. Glórias a Jesus. João está preso. E paira uma dúvida que atormenta o coração do grande profeta, do grande sumo sacerdote. Versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Que coisas? Se nós voltarmos um pouco, logo no início do capítulo 7, versículos de 1 a 10, nós vamos ver um grande milagre. Nós vamos ver uma grande fé. Uma fé tão tamanha que causa uma grande admiração de Cristo. É a cura do servo do centurião. Que está à beira da morte. Se ele vai buscar auxílio é porque o servo era-lhe útil, chegado, que lhe trouxe coisas boas. E ele, como um bom centurião, como que cuida dos seus subordinados, ele vai procurar ajuda naquele que pode lhe ajudar, naquele que tem resposta, naquele que tem autoridade para mudar a situação. E ele vai ao encontro, e aqui em Lucas, diz que algumas pessoas intercedem por ele, porque ele é um homem bom, um homem favorável à situação. E Jesus quer ir à casa para curar aquele servo. E ele diz, é demais. Porque eu estou procurando alguém que tem autoridade, e ele tem autoridade para isso. Quem tem autoridade não precisa ir. Quem tem autoridade manda da onde esteja. E o homem disse, não, Senhor, eu também sou alguém que tenho alguém sobre a minha
está debaixo da minha autoridade. Eu digo, vai, e ele vai. Os soldados vêm e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isto, e prontamente ele faz. O Senhor também tem autoridade. A sua autoridade está muito acima da minha. Mande somente uma palavra, e o meu criado vai ficar curado. Deixa eu te dizer nesta noite, uma palavra de Jesus basta para que este problema hoje dê cabo e o nome dele seja glorificado. Aleluia. Primeiro milagre. Isto aconteceu em Cafarnaum. Jesus sai de Cafarnaum em direção ao leste e vai para a cidade de Naim, 40 quilômetros. E lá vai acontecer um milagre portentoso. Lucas diz que o filho único da viúva morreu. E está tudo pronto para ela poder enterrar o filho. Uma cidade pequena, em que quase todo mundo se conhece, como acontece em alguns vilarejos. Esta mulher acabou-se a esperança porque ela é viúva, perdeu o marido, e agora a confiança está depositada no filho. O filho morre. Quem vai cuidar dela? Quem vai cuidar dela? Jesus. Jesus não só cuida dela, mas cuida do filho. Está as carpideiras, todo mundo chorando. O féretro está a caminho do lugar para ser enterrado. E geralmente os lugares, o cemitério ficava praticamente a 800 metros fora da cidade. Como nós conhecemos lá nos vilarejos, você passa pelos vilarejos, o cemitério fica na beira da estrada. E quem passa e quem vem nas suas andanças, sempre passa e vê o cemitério de lado. É justamente para lá que a mulher vai. Acabou-se a esperança. Por quê? Porque depois que morre, acabou tudo. Aqueles que morrem em Cristo, a esperança do porvir, da vida futura. Mas quem morre sem Cristo? A mulher sabia que os minutos chegavam e ela tinha que enterrar o seu filho. Mas Jesus chegou naquela cidade. Eu quero lhe dizer nesta noite que você tem um privilégio, que Jesus está chegando na sua casa, na sua vida, na sua alma. E nesta noite, Ele tem poder para dar vida e vida com abundância. Glórias a Jesus. Aí no capítulo 7, versículo 17, diz: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O pessoal está abismado. O pessoal não via milagres como aqueles. Naqueles dias, vários milagres do passado, mas até então, irmãos, a situação é difícil. Não tem milagres, não tem palavra, mas Jesus é fiel. A fama se espalha e a notícia chega para João. Olha, irmãos, Jesus o Messias, ele cura um servo que está à beira da morte e faz um milagre surpreendente. Ele ressuscita o filho de uma viúva. Ó, se ele fez isso, João disse, não, daqui a pouco ele chega aqui no cárcere, na prisão, ele vai mandar os soldados ficar tudo cego, vai morrer, e ele vai entrar aqui com glória, com esplendor, e ele vai me tirar dessa prisão. É isso que vai acontecer. A esperança. Como nós podemos dizer, pessoas que estão doentes, enfermas em casa, esperam Jesus qualquer hora. Cadê Jesus? Oh, Jesus não vem, Jesus parece que me esqueceu. Jesus está trabalhando, irmãos. Enquanto a pandemia, enquanto a este clima hostil, tenebroso, Jesus continua trabalhando, Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua libertando vida e dando vida com abundância. Glórias a Jesus.
Aí prontamente João, o Batista. Aí você é antagônico nesta noite e diz: talvez faltou fé em João. Ora, João, ele é a pessoa que revolucionou a sua época. E por que João, ele tem essas dúvidas? E a palavra de Deus nos mostra eminentes homens de Deus, que tiveram as suas dúvidas. Números capítulo 11, versículo 10 a 15. Números capítulo 11, versículo 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste este mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga toda este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo, Deus? Gerei-o? Ou para que me dissesses que eu levasse no colo, como leva aquela que cria, e que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? É muita gente. Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carnes a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Você, como Moisés, está pedindo a morte? Está dizendo: Deus, eu estou iludido, é melhor morrer. Tanta coisa acontecendo. E como é que fica, Deus? Qual é a minha culpa deste negócio aí? São situações, irmãos. Porque o povo sai do Egito, o povo vê a evidência de 10 pragas, 10 grandes sinais. Deus promete que ia tirar o povo da servidão do Egito. E Deus fez, Deus cumpriu. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu que ia mandar o seu anjo. Deus disse: eu vou na frente de vocês. Eu vou desbaratar todas as nações que porventura se levantar contra vocês. O povo sai do Egito, passa o Mar Vermelho. Quando chega no deserto, murmura de Deus. Deus manda uma fonte de água saudável. Moisés manda o povo ir para Canaã, observar a terra. Voltam. Falaram coisas boas, coisas mais boas, mais as terras de gigante. É esse mesmo povo que recebe o maná que cai do céu todos os dias para a manutenção desse povo. E este povo chega a uma situação de dizer que era melhor estar no Egito comendo alhos porróis, comendo melões, melancias, os peixes que havia no Nilo. Disseram que o maná era vil, este pão do céu é um pão vil. Aí Moisés disse: não, Deus, agora é demais. Tanta coisa, tanto milagre, tanta manifestação de glória, e o povo está insatisfeito. Eu quero lhe perguntar nesta noite: o que você quer mais de Deus? Agradeça a Deus pelos milagres, você que conhece a Cristo. Você que talvez esteja passando uma situação difícil agora, mas lembre-se,
os milagres que Deus fez na tua vida, os livramentos de morte, a manutenção diária sua e da sua família. Lembre-se que Deus tem sido bondoso para com você, que o maior milagre que Ele fez na tua vida foi você ser salvo através de Jesus Cristo, e você hoje tem a alma leve e sabe que o sublime eterno lar te aguarda quando Jesus vier buscar a sua igreja. Glórias a Jesus. Então seja grato a Deus. Moisés, entre em parafuseta. Deus, é melhor morrer, o povo quer mais, eu não tenho mais. Não, Moisés, não é você, sou eu. Elias, a mesma coisa. O homem que lutou com 450 profetas de Baal, 400 da deusa Será, foi para o Monte Carmelo, fez o altar, colocou o sacrifício, mandou encher d'água, pediu que eles começassem primeiro, porque quem confia em Deus não tem pressa. E eles começam, clama Baal, eles clamam mais alto, talvez Baal esteja viajando ou fazendo alguma necessidade. Mas quando o profeta, ele toma a palavra, ele ora a Deus e diz: Deus, mostra que em Israel existe Deus verdadeiro. O fogo desceu, consumiu a oferta, lambeu a água, e o nome do Senhor foi glorificado. Aí o povo levantou as mãos e disse: somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. Glórias a Jesus. Mas Elias, como João, como Moisés, tem os seus momentos existenciais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 7. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. 40 quilômetros, irmãos, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore que tem poucas folhagens. E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Louvado seja o nome do eterno Deus nesta noite. Ânimo, meu irmão, coragem. Deus tem um caminho cumprido na tua vida. Nosso pastor tem falado profeticamente aqui neste púlpito, e eu louvo a Deus o privilégio de pregar no púlpito que o meu pastor presidente prega.
Ele tem falado profeticamente aqui: meu irmão, minha irmã, não temas. Se a carreira não acabou, o caminho ainda é muito longo na presença do Senhor. Ânimo nesta noite. Levante a cabeça, o Eterno está falando com você. Levante a cabeça, coma, beba, porque Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então João tem as suas crises existenciais. Moisés, Elias. E por que não falar do profeta Jeremias? Jeremias capítulo 20, versículos 7 e 9. Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 9. Veja o que o profeta Jeremias fala. Por quê, irmão? Porque ele foi, Pazu era o filho do sumo sacerdote. Pegou o profeta Jeremias, colocou diante da porta de Benjamim, colocou no cepo. Ora, um profeta que é chamado por Deus está no cepo, então Deus esqueceu dele. Aí Jeremias fala no capítulo 20, versículos 7 a 9. Iludiste-me, ó Senhor. Iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo o dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso. Você pensa que está iludido, irmãos? Deus não ilude ninguém, glórias a Jesus. Deus é fiel. A promessa que Deus fez à nossa vida, Deus irá cumprir na íntegra, porque Deus é grande, justo, santo e poderoso. Que nesta noite seja uma noite que você erga a sua cabeça e saiba que Deus vai lhe preservar em vida, glórias a Jesus. Que Deus vai cuidar de você todos os dias e que você não está iludido na presença do Senhor, o nosso Deus, glórias a Jesus. Os discípulos de João vão e interroga Cristo. Jesus poderia, irmãos, mandar umas palavras boas para João, mas Jesus é Jesus. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Jesus, irmãos, é tremendo. Aleluia, aleluia e aleluia. Aí no capítulo 7, versículos 21 e 22. E na mesma hora que ele recebeu isto, se ele realmente era o Messias, o Cristo, eles deveriam esperar outro. Este outro aqui é um título messiânico. É ele mesmo ou não? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes, ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres
anuncia-se o Evangelho. Oh, meu querido que me ouve nesta noite, você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, Jesus continua salvando, curando, libertando, ressuscitando, e o Evangelho será sempre pregado, custe o que custar. Nesta noite, se você ouviu esta palavra, se você ouviu os louvores, se você ouviu a exortação, se você ouviu a mensagem, eu quero te convidar para nesta noite, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você dobrar os seus joelhos e aceitar a Cristo como um único e suficiente Salvador das suas vidas. Que Cristo seja manifesto nesta noite, que Cristo seja exaltado, louvado seja o seu nome para todo sempre, para todo sempre. Amém. Cantor Dário, diácono Dário, vai louvar ao Senhor com mais um louvor. Dário, hoje foi seu dia, viu? Seu repertório vai longe. Você louva a Deus enquanto você medita. Logo após nós iremos orar por você. Existe 2 WhatsApps, um WhatsApp para pedido de oração e um para aqueles que se convertem e querem mandar para que nós possamos continuar orando pela sua vida. E você pode ter esses 2 meios de poder fazer esta comunicação. Então, ouviremos o louvor, logo após faremos o convite, estaremos orando e impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus.